Olá, senhores produtores. Meu nome é Fábio Chiroma, sou responsável pelo controle da raiva na Iagro. Estamos hoje aqui para alertar os produtores de Itaquiraí, mais precisamente no assentamento Indaiá, quanto à ocorrência da raiva. Nós tivemos um caso de raiva confirmado essa semana lá, tá certo? E nós vamos mostrar no mapa aqui para poder ficar mais fácil o entendimento. Então, para vocês terem uma ideia, aqui é o Rio Paraná e tudo isso aqui é o assentamento em Indaiá, tá certo? Vou diminuir um pouquinho aqui para facilitar. Ó. Aqui é a cidade de Itaquiraí, Rio Paraná, e nós tivemos um caso de raiva confirmado aqui, próximo a esse rio Itaquiraí aqui, tá bom? O rio Itaquiraí, vocês sabem que desemboca aqui no Rio Paraná, tá certo? Aí, se a gente for olhar um pouquinho mais distante, um pouquinho mais para trás, aqui nós temos dois casos de raiva que foi confirmado em 2017, tá? Então, 2017 para 23 dá 6 anos de intervalo. Isso aí já era fato que poderia acontecer, como aconteceu no Santo Antônio, final do ano passado. Né? Então, vou subir um pouquinho mais aqui para poder mostrar aos senhores. Sempre quando a raiva acontece na região, ela vai retornar com em torno de 5 a 7 anos. Aqui a região do Santo Antônio, na margem do rio Amambaia, para vocês terem ideia, então nós tivemos casos de raiva em 2017 também, e 2022, aqui foi um intervalo de 5 anos, tá bom? Mas voltando ao nosso assunto aqui, no assentamento em Indaiá, então nosso alerta vai para todas as propriedades que tem vínculo com esse rio Itaquiraí. Se a gente for ver o rio Itaquiraí, ele passa próximo da cidade, né, e sobe um pouquinho mais. Então todo o assentamento em Indaiá aqui, ó, está de alto risco para a ocorrência da raiva, assim como a parte que está próxima do rio. Então toda essa parte aqui do assentamento em Indaiá está de alto risco. Porém, informando aos senhores, aqui já é o rio Maracaí e aqui mais acima o rio Guaçu. Então a nossa equipe do escritório de Itaquiraí veio hoje à tarde próximo dessa reserva aqui fazer a colheita atender um animal com suspeita de raiva aqui nessa região. Até esse material chegar aqui em Campo Grande e fazer o diagnóstico, provavelmente final de semana, no começo da semana que vem, a gente já vai ter um diagnóstico pelo menos inicial do primeiro exame, que são 2 exames, tá certo? Então, assim, no mais tardar, segunda ou terça-feira, a gente deva ter o resultado. Se resultar positivo essa região aqui, o nosso alerta vai ficar muito grande em toda essa parte aqui de Itaquiraí, tá bom? Então, nós vamos passar um pouquinho aqui o slide falando da doença, tá? Para quem ainda não ouviu. Então, a raiva é uma enfermidade causada por um vírus que afeta o sistema nervoso dos animais. Se afeta o sistema nervoso, a gente entende que dificulta a locomoção dos animais. Então, geralmente, o animal começa com um andar cambaleante, deita e vem a óbito. Geralmente, de 3 a 7 dias acontece tudo isso. Lembro que o vírus da raiva é envolvido por uma membrana de gordura, membrana lipoproteica. Né? Isso confere aquela condição. Por exemplo, quando a gente suja a mão com água, com gordura, o que a gente vai fazer? Lavar com água e sabão. Então, numa situação de agressão por um cão, por um gato, por um morcego, entrou em contato com a saliva de um bovino, de um equino, primeira condição é lavar com água e sabão e se dirigir ao posto de saúde mais próximo para que seja feito o atendimento pós-exposição, tá certo? E aqui a gente vai mostrar uns 3 vídeos aqui para facilitar também o entendimento dos senhores. Então, geralmente inicia-se com perca da movimentação da parte posterior, andar cambaleante, tá bom? Como essa vaca que vocês estão vendo aqui. Evoluindo para uma situação onde o animal não consegue mais se levantar e na tentativa de se levantar, o animal acabar se arrastando dessa forma aqui, certo? Evoluindo para uma situação final onde o animal fica deitado de lado e na tentativa de se levantar ele provoca esses buracos no chão, tá certo? Agora, em algumas situações o animal não consegue fazer esses movimentos e não aparecem sinais aqui no chão. Não quer dizer que não seja raiva ou que seja raiva, tá certo? Mas é só algumas características que geralmente é o que acontece, tá bom? E quem transmite a raiva para os animais? Morcego vampiro. Se eu falo morcego vampiro, é um morcego que se alimenta somente de sangue, tá bom? Então, um morcego desse adoece com a doença, adoece com a raiva, né? O vírus da raiva também mata os morcegos. Porém, antes desse morcego morrer, assim como no cão e no gato, ele já está eliminando esse vírus na saliva, tá bom? E no momento, como ele se alimenta somente de sangue, quando ele vai fazer o corte na pele do animal para se alimentar, ali, estando o vírus na saliva dele, esse vírus vai adentrar na pele do animal, vai se multiplicar nessa parte do corte, pegar a inervação, medula e cérebro. Todo esse caminho aqui, pessoal, ele demora de 30 a 60 dias.
Por isso, nós estamos alertando quanto à importância de agilizar quanto à vacinação dos seus animais. Por quê? Esse animal que resultou positivo agora em agosto, com certeza, ele deve ter sido contaminado em junho ou julho desse ano, tá bom? Então, assim, com certeza mais animais na região já estão incubando essa doença, já estão com essa doença na inervação. E reforço que, uma vez o vírus estando na inervação, a vacina já não protege, tá bom? Por isso é importante, quem ainda não vacinou o seu rebanho, nem a tropa, o realize o quanto antes e faça o reforço com 20 a 30 dias, tá certo? E onde que esses morcegos vampiros podem estar morando? Caverna, loca na beira do Rio Paraná, por exemplo, casa abandonada, árvore ocada, aqui a imagem da árvore ocada, esse aqui é uma árvore em mundo novo que nós pegamos morcego, turbina, poço, e aqui eu faço um parênteses para poder alertar quanto à importância de preservar esses possíveis abrigos, tá bom? Então, uma vez o produtor desmanchando esse abrigo, por exemplo, esse poço aqui, ó, o que acontece? Os morcegos que estão morando, eles vão morar em outros lugares, e aí nem os senhores, nem a gente fica sabendo, e é impossível fazer o controle, tá bom? Então, uma vez a Iago sabendo desse possível abrigo, tendo o morcego vampiro, nós vamos fazer a captura dele, aplicar uma pasta para que faça o controle somente desses morcegos vampiros, tá bom? Base de ponte. Lembra que eu comentei que eles se alimentam somente de sangue? Então, a característica das fezes: vermelho a preto com a consistência pastosa, tá bom? Bom, qualquer dúvida, pessoal, procure o escritório nosso da Iagro. Então, animais doentes, possíveis abrigos, tá bom? Pode procurar o nosso escritório da Iagro mais próximo. Então, no site da Iagro, iagro.ms.gov.br, é possível vocês acessarem nessa aba aqui, ó, Unidades da Iagro, acessarem os 78 escritórios da Iagro, espalhados nos 79 municípios do Mato Grosso do Sul, tá bom? Reforço que a raiva é uma enfermidade que afeta os animais, mas também afeta o homem e é fatal, não tem cura, tá bom? Reforço também que não existe interdição e não existe multa, tá? Em situações de raiva, de suspeita de raiva. Alerta aqui, agora eu lembrei também, pessoal, que aqui, ó, essa propriedade aqui, que resultou positivo aqui, ó, no final de julho, começo de agosto, aqui mais próximo da Barranca do Rio, teve uma propriedade que morreu, se não me engano, 5 ou 6 animais, e o produtor não comunicou com medo de ter interdição da propriedade. Então, assim, é aquilo que eu estou comentando com vocês desse prazo. Então, assim, quanto mais tempo demorar para que a Iagro fique sabendo e haja nessa região para orientar quanto à vacinação e controle do morcego, quanto mais tempo demorar, mais a doença vai se espalhar na população de morcegos e, por consequência, nos animais de vocês. Tá bom? Então não existe interdição, não existe multa. Qualquer coisa, procure o escritório da Iagro mais próximo de vocês. Um abraço a todos.